Queridos, tudo bem? Mais um devocional que eu estava olhando aqui. Se você puder dar o seu joinha, o seu like, se puder divulgar o meu canal. Não para ter vários seguidores, esse não é o objetivo. O objetivo é levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Esse é o meu objetivo. Diferente de pessoas que querem ter um canal para ficar famoso. Eu não preciso disso. Eu preciso que a palavra de Deus seja divulgada. Quero ler em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu quero falar nessa oportunidade sobre oração. Oração. Não é ostentação, é oração. A oração, ela não pode ultrapassar a medida. A oração, ela não pode se tornar uma coisa corriqueira. A oração não deve ser algo que a gente pare a nossa vida somente para orar. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que significa isso? As mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas transgressões que nós temos, Elias também enfrentou. E a gente precisa pensar nisso, que Deus vai nos ouvir não porque somos perfeitos. Deus vai nos ouvir não porque estamos em santidade. Deus vai nos ouvir não porque não estamos cometendo delito algum, transgressões nenhuma, iniquidade nenhuma, não. Esse é o problema do religioso. Acredita que Deus só vai ouvi-lo na oração se ele tiver numa vida reta, numa vida de santidade, numa vida perfeita. Bom seria que fosse isso. Porém, a Bíblia começa dizendo que Elias era homem das mesmas paixões que nós, cometia os mesmos erros. Aí tem uma vírgula e diz assim, orando. Significa o quê? Que mesmo ele nas suas paixões, como nós, ele orava. É o que Deus está mandando eu dizer para você. Mesmo nas suas paixões, nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas intenções, ore a Deus. Ninguém aqui está defendendo o pecado, ninguém aqui está defendendo o erro, ninguém aqui está dizendo que você tem que viver uma vida de pecado para ficar orando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo nos momentos de paixões, de desejos, de vontade, de intenções, de transgressões, mesmo nesses desejos, a Bíblia diz que Elias orava. E nós também temos que orar. Não é ultrapassar a medida da oração, excesso de oração, muito monte, muita campanha, ficar sem comer, e jejum, e oração. Não é isso que Deus quer. Porque quando a oração passa do limite, ela cai numa palavra em grego chamada glutonaria. Glutonaria é tudo que é excesso. Dormir demais, falar demais, sexo demais. Tudo que está no excesso, orar demais, está dentro de glutonaria. E eu vejo muitos crentes glutões. Glutões por quê? Porque come demais? Não é comida só. É porque eles vivem achando que oração é orar toda hora, todo dia, toda hora, todo momento. Tem que orar. Não. Oração não é isso não. Oração não é isso não. Oração é entender que mesmo as suas paixões que você tem, os seus desejos, suas vontades, Deus assim mesmo vai fazer você ouvir a sua oração, vai responder a sua oração. E ele mostra aqui no versículo 17 sobre o que ele estava orando. Pediu que não chovesse. Então a oração de Elias foi específica. Qual foi a oração de Elias? Não quero que chova.
E daqui a pouco eu te mostro o porquê que ele orou assim. Não quero que chova. Foi o pedido dele. Específico. Tem crente que Deus vai ouvir, mas não vai lhe responder. Porque ele não especifica o que ele quer na oração. Ele quer carro, ele quer casa, ele quer salvação, ele quer que o demônio saia da rua dele, ele quer porta de emprego. Qual é a tua prioridade na oração? Qual é a sua prioridade? Eu estou saindo hoje de 3 dias de consagração a Deus, segunda, terça e quarta. Mas eu tinha uma prioridade. Qual é a prioridade que eu tinha com Deus? Não vou lhe dizer, mas eu tinha uma prioridade. E Deus me respondeu a minha prioridade na oração. Olha, eu não quero que chova. Aí o resultado da oração dele ainda é mostrado no versículo 17. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Meu Deus, que oração poderosa, que oração específica. O camarada, debaixo das suas paixões, dos seus desejos, das suas vontades, ora a Deus que não chova, e durante 3 dias e 3 noites, por 3 anos e 6 meses não chove. A gente fica pensando assim, nossa, Elias deve estar assim no manto, né? Elias deve estar no té, no plá, no plu. Não. Elias estava sendo Elias. Elias estava sendo ele próprio. Porque o texto começa dizendo que ele estava sujeito às paixões. Alguma coisa acontecia, algum ponto fraco de Elias estava ali. Mas Deus não olhou para o ponto fraco de Elias. Deus olhou para a oração de Elias. Deus não está olhando para o seu ponto fraco. Deus não está olhando para as tentações que às vezes você está cedendo. Deus está olhando para a oração específica que você está fazendo. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. E a gente bate palma para Elias, porque Elias era um santo homem de Deus. Não, Elias era simplesmente Elias que orava e 3 anos e 6 meses não choveu. Agora, depois de 3 anos e 6 meses orando, depois de 3 anos e 3 meses que não teve chuva, imagine 3 anos sem chover e meio sem chover. Aí, o versículo 18 diz que ele orou outra vez. E essa oração que ele orou outra vez, a Bíblia não diz o que ele orou, mas a Bíblia diz o resultado do que ele orou. E pelo resultado, eu descubro o que ele orou. Qual é o resultado? E orou outra vez, o céu deu chuva. A Bíblia não diz que ele estava orando pedindo chuva. A Bíblia diz que só deu o resultado da oração de Elias. Qual é o resultado? A chuva veio. Então eu subentendo que a oração de Elias foi: Senhor, manda chuva. Já tem 3 anos e 6 meses que não chove. Senhor, faça chover. E a Bíblia diz que o céu deu a chuva. E não só isso, porque o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto. Então isso significa que em 3 anos e 3 anos e 6 meses, ninguém produzia nada. Se não produzia nada, ninguém comia. Agora, você acha que Deus vai mandar um profeta profetizar um caos e não vai cuidar do profeta? Se você ler a história de Elias, você vai ver que Elias foi cuidado por Deus, por uma viúva, com um corvo levando comida. Então não se preocupe em profetizar aquilo que Deus está mandando você profetizar. Porque mesmo que seja uma mensagem de juízo ou de caos, ele vai cuidar de quem profetiza. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele vai profetizar. E orou, e outra vez o céu deu chuva. E não só isso, houve produção. Então a oração de Elias foi uma oração para mandar chuva. Primeiro, ele pede para não ter chuva. Segundo, ele pede para ter chuva. Querido Deus, está ouvindo a tua oração. Agora vamos lá para o livro de 2 Reis. Capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo 18. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe:
sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Olha lá. E Acabe subiu e comeu e a beber. Mas Elias subiu ao monte, subiu o cume do monte Carmelo, e inclinou-se por terra e meteu seu rosto entre os joelhos. O cara que pediu na primeira oração para não chover, agora na segunda oração que ele ora, ele libera a palavra. Só que lá em Tiago diz que ele orou e choveu. Não. Olha o que diz. Que ele disse para Acabe que ia chover. Mas ele meteu o seu rosto entre seus joelhos e ficou clamando: vem chuva, vem chuva, vem chuva, vem chuva. Tiago não dá esse detalhe em que o escritor, no livro de 1 Reis, dá. Ele sobe para o cume e diz: olha, Senhor, eu falei que vai chover, porque eu tinha dito para não chover na primeira oração e não choveu. E agora eu estou pedindo para chover. Veja como é que a Bíblia se encaixa, como é que a Bíblia é detalhista. E ele meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço, ao que trabalhava com Elias: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Quando ele estava com o joelho orando lá, veja como as paixões são. Às vezes faz nos pensar duas vezes, às vezes nos faz duvidar que Deus está nos ouvindo, porque nós estamos enfrentando paixões que temos. Aí ele disse: dá uma olhada lá, vê se está chovendo já. Mais ou menos isso para você entender. Dá uma olhada lá. E o moço disse: não está acontecendo nada. Eu fico imaginando os desesperos de Elias. Eu fico imaginando Satanás na cabeça de Elias. Você não vai fazer cair água, você não tem que orar porque você tem as suas paixões, porque você tem os seus desejos, porque você tem as suas vontades, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Deus está falando com alguém através desse vídeo. Deus está falando com alguém através desse vídeo. Então disse Elias: não fique só dessa vez, sobe lá 7 vezes. 7 vezes Elias estava duvidando ou não duvidando. Eu oro ou não oro, eu vou ou não vou. O moço tem que ir lá olhar. Não precisava de olhar, porque ele estava orando. Mas o conflito com as suas paixões eram grandes. O conflito com a sua paixão era terrível. E o versículo 44, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva te acompanha. Depois de 7 vezes subindo, a Bíblia não diz qual é o intervalo de horário que aquele moço foi, mas ele trazia a resposta para Elias, subir e dizia: não está chovendo, não está chovendo, não está chovendo. E eu imagino o conflito, e talvez seja esse o teu conflito. Talvez você esteja enfrentando um conflito agora. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou cheio de mazela, Deus não vai me ouvir, eu falhei hoje, eu cometi uma transgressão, eu cometi um pecado. Não, vezes não. Deus vai te ouvir sim. No tempo certo, na hora certa, Ele vai te responder sim. Não se desespere, acredita em Deus, confia em Deus. Tem um hino que diz: confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e a nuvem negra passará. Oh, hino bonito! Creia, mesmo que você esteja orando e você não está vendo nada. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E a Bíblia diz, versículo 45, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. Ou seja, aquela oração do versículo 42, que ele estava com seu rosto entre os joelhos, e a crise nele tomando conta dele, não adianta você orar, não adianta você orar, ele persistiu. Essa é a palavra de Deus para você, nesta hora que você vai assistir esse vídeo. Persista naquilo que você ora. Não encha a paciência de Deus. Persistir não é encher a paciência de Deus. Persistir é você acreditar que aquilo que você orou
vai acontecer. Eu sou desse tipo. Eu oro uma vez, não vou orar mais, porque Deus não é surdo. No tempo dele, na hora dele, ele vai camante revassuia. No tempo dele, na hora dele, ele vai fazer com que a minha oração tenha resposta. Ele vai fazer com que a sua oração tenha resposta. Creia nisso e confie. Que Deus nos esconda nele, para que o mal não nos ache. Deus te abençoe.